estou lembrando que um dos documentos do concílio, que ele nos deixou uma riqueza imensa, foi sobre a formação e o apostolado dos leigos, Apostolicam Actuositatem. Eu queria lembrar o seguinte: o leigo não é um desbravador solitário. Em primeiro lugar, ele é chamado a trabalhar em comunhão com a autoridade da igreja. Eu falo isso não porque eu sou bispo, mas porque é a igreja que nos ensina. É o bispo que vai lhe dar condições de ajudá-lo a manter-se fiel no seu caminho. Se cada um for se conduzir pelo seu acho, eu acho isso, eu acho aquilo, vai dar essa divisão que o mundo conhece tão bem. O bispo é aquele que é chamado, na diocese, a ser uma expressão de unidade, pois ele vai ter seus colaboradores, seus padres, seus diáconos. Então, a primeira coisa, um leigo não é um desbravador solitário, mas é alguém que trabalha em comunhão. E quanto mais estiver unido em comunhão, mais eficaz vai ser a sua ação apostólica. Em segundo lugar, eu gostaria de lembrar a importância da associação de leigos. Vejo quantas associações surgiram na igreja, movimentos voltados para leigos. Como isso é importante? Justamente para juntos se apoiarem, juntos seguirem um determinado carisma, juntos estudarem, juntos procurarem responder a uma necessidade da igreja. Então, essas associações de leigos são muito boas, muito favoráveis, ajudam muito o leigo a crescer na fé, a buscar a santidade, a ter um resultado mais concreto em seu trabalho. Essas associações acabam sendo um apoio espiritual para o leigo, para que ele possa exercer com maior fidelidade a Deus a sua missão. Claro que quando uma associação se fecha, aí é contra a comunhão, aí não teria sentido. Mas a associação é para reforçar o leigo, para que a igreja, ela sim, seja mais e melhor servida por aquela pessoa ou por aquele grupo de pessoas. Águeda, Simone e Mônica têm uma missão especial na igreja e na sociedade. Elas promovem ações para que o anúncio do evangelho e os valores cristãos sejam levados ao próximo. Palestras para os outros pais. Às vezes a gente é convidado nas escolas dos filhos para que a gente possa dar, porque eles veem realmente que a gente busca, não é que a gente é perfeito, mas que a gente busca realmente viver coerentemente a nossa vida. Então a gente vai dar palestras, a gente faz reunião em casa com outros amigos. Hoje eu vejo assim, o nosso papel de leigo como os primeiros cristãos. O que eles faziam, onde eles difundiam? Entre os amigos, entre as famílias, entre os parentes. Então, hoje é a mesma coisa. Então, se a gente volta à história, onde o cristão tem que agir hoje? No meio da sociedade. E qual sociedade que eu frequento? É meu trabalho, é minha família, meus amigos. Então, nesse papel, o leigo é fundamental. Porque assim, a gente abrange muito mais que um sacerdote, que uma consagrada. O leigo está em todos os lugares. Além dos serviços pastorais que desenvolvem na igreja, a missão dos leigos é no mundo. Se o leigo não toma parte dessa missão, não tem igreja, né? A igreja não são só os padres, o Papa, a igreja somos todos nós. Então eu acho que essa conscientização de que eu sou parte da igreja e que se eu tenho uma postura coerente, eu estou fazendo a igreja crescer, né? Esse é o papel do leigo, né? É se sentir parte, colocar em prática o que se aprende na igreja, né? E viver de forma coerente. Os bons cristãos são aqueles que trabalham muito e rezam muito, né? Trabalham bem e rezam bem. É isso que a gente precisa mostrar. Tanto no trabalho, na família ou no meio em que vivem, elas têm o objetivo de testemunhar, resgatar aqueles que se afastaram da fé e levar a mensagem do evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Não dá para separar, né? O falar e o exemplo. Depende o momento e depende com quem e a situação que a gente está vivendo. Eu preciso exercer bem o meu trabalho profissional, mas tendo também em mente que eu estou dando exemplo para outras pessoas, né? Que eu professo a minha fé também através do meu trabalho, de um trabalho bem feito, sendo pontual, cumprindo com as minhas obrigações, me relacionando bem com as pessoas.
Isso é fundamental, viver dessa forma. Mais do que falar, fazer. Porque as pessoas vão sendo atraídas por isso, né? Elas sentem uma atração por essas famílias que buscam, quer dizer, nós não estamos falando de famílias perfeitas, mas famílias que procuram viver o ideal cristão. Com isso, isso atrai, porque vê alegria, vê generosidade, vê sacrifício e vê união entre a família. Porque os filhos já vão entrando nesse mesmo perfil. E aí as outras pessoas conseguem ver essa alegria, esse modo de viver e querem ver como que isso acontece, como que isso é possível. Apostolado dos leigos. Você vê que o campo do apostolado na igreja é imenso. E depois eu lembro que hoje o grande, talvez o maior desafio para os leigos é aquilo que eu já toquei no bloco anterior, meio rapidamente, a família. Certa vez eu perguntei ao Papa João Paulo II, Santo Padre, se Vossa Santidade hoje se tornasse bispo de uma diocese, hoje que tem uma visão tão grande do mundo, da igreja, se agora assumisse a responsabilidade de uma diocese, qual seria, assim, a sua dedicação maior? Para que grupos? E ele disse, para a família e para os jovens. Os jovens, diz ele, são o futuro da igreja e já são o presente. E a família, porque ela é a base de tudo. E João Paulo II foi coerente. Criou congressos familiares, institutos voltados à família. Ele sabe que o grande desafio hoje da igreja é lutar para que a família seja mais e mais considerada segundo o plano de Deus. Homem, mulher, filhos que vivem em comunhão, à imitação da comunhão da Santíssima Trindade. E como essa instituição hoje é agredida. E sabemos que destruindo a família se destrói a sociedade, se destrói o amor. A história do mundo nos mostra isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você é leigo, se você é leiga, lembre-se, o seu primeiro e insubstituível apostolado é na construção de sua família. Se tivermos famílias santas, o mundo será mais santo, as vocações se multiplicarão, particularmente ao sacerdócio e à vida religiosa. Invoco hoje a minha bênção sobre você que é leigo, sobre você que é leiga, mas também sobre aquelas pessoas que trabalham para que você cumpra bem a sua missão e a sua responsabilidade. Desça sobre você, meu irmão, desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Shalom, a paz do Senhor esteja com vocês. Laura Mendes da Silva, a tia Laura. Exemplo de leiga e apóstola que passou pelo Anunciamos Jesus ao longo destes 30 anos. Mas não é vergonha chorar aqui dentro, é a alegria que nos faz chorar. É a alegria da presença do Mestre aqui no meio de nós. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei no meio deles. Amém, Senhor. O incentivo à oração sempre foi o seu ministério. É hora de orar com tia Laura. Nós vamos pedir agora a Jesus Cristo que nos dê a força, que nos dê a coragem que Ele deu a Paulo de sair, de pregar o Evangelho, mesmo que nós não sejamos aceitos, mas o Cristo precisa ser aceito. E nós acreditamos que Jesus não vai fazer isto. Jesus vai derramar sobre cada um espírito missionário, aquele espírito que trabalha em cada coração. Você tem a graça e o poder de renovar a sua família, tem a graça de ajudar os seus vizinhos, os seus amigos, falando de Jesus e deixando que de verdade no seu rosto possa mostrar a face de Jesus, a sagrada face do Senhor. E nós acreditamos
que Jesus vai proteger o seu povo, porque precisamos de uma nova evangelização. Precisamos de trabalhar muito, muito para que a nossa igreja seja mais conhecida, mais amada, porque Jesus Cristo vive, é o Senhor e está no meio de nós. Amém. Eu recebi um telefonema. A emoção de Padre Eduardo na ocasião da morte de tia Laura revela o carinho e o amor que ele tinha por esta serva de Deus. Entrei no UTI da Santa Casa de Misericórdia, em Lorena, e senti uma presença muito forte de Deus. Meu querido irmão Padre Jonas estava lá, já orando com ela. Foi a divina providência encontrar com Padre Jonas no UTI, e nós oramos juntos, ministramos o sacramento dos enfermos para ela. Ela me tocou profundamente com as palavras dela. Ela disse: Padre Eduardo, eu te amo. Eu peço perdão por qualquer coisa que pudesse ter feito contra você. E eu imaginei, mas o quê? Não tenho nada para perdoar você. Ela disse, do fundo do coração, eu vou orar por você, junto com Deus. E vou orar pela Associação do Senhor Jesus, por esse projeto de evangelização nacional pela televisão, junto com Deus. Eu agradeci. Eu dei um grande sorriso, chorando. Ela disse, muito obrigado pelo sorriso. Eu vou levar esse sorriso para o céu. Eu chorei. Chorei profundamente, de alegria, pela passagem tão tranquila, pela vitória da nossa irmã no céu. Jesus disse, eu sou a vida e a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a nossa irmã está viva, está junto com Deus, intercedendo por nós, pobres pecadores.